O anedotário político, lá pelos anos 60, contou com um humorista mordaz que fez muito sucesso. Sérgio Porto, ou como era mais conhecido, Stanislau Ponte Preta, apesar de algumas piadas e expressões que hoje seriam consideradas sexistas, machistas e racistas, de qualquer modo deixou para a história uma expressão que parece destinada aos dias de hoje. O famoso FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assola o País. Ironicamente, o mais alto representante da hierarquia política, o presidente da República, está entre os que mais se encaixam na expressão cunhada por Stanislau. Mas, apesar da demora, me perdoem o atraso, eu descobri a fórmula para transformar as falas do Bolsonaro em algo de útil, mesmo para os dias de hoje. É só virar de cabeça para baixo tudo que ele diz. Ao que ele diz sim, diga não. Ao que ele diz que está certo, diga que está errado. Agindo assim, você vai conseguir retirar algo de útil de tudo o que diz o presidente da República, que só faz sucesso em meio ao restrito grupo de fanáticos que o apoiam, mas que submete o Brasil ao mais gigantesco vexame em âmbito internacional. O presidente que diz não ter nascido para ser presidente, segundo ele próprio já admitiu publicamente, e nisso, pelo menos, nós temos que concordar, perpetrou mais uma das suas. Mas acabou fazendo o mais retumbante discurso contra o trabalho infantil, ao dizer que o trabalho que teria feito na infância não lhe fez mal algum. Bom, aqui cabe uma observação importante. Um dia depois de fazer essa claríssima pregação a favor do trabalho infantil, e inclusive criticar com ironias os que são contrários, Bolsonaro disse não defender o trabalho infantil. É que ele consegue falar tanta bobagem que até os seus assessores logo o alertam e ele resolve voltar atrás. Mais um ponto para mim, quando digo que temos que virar tudo de cabeça para baixo. Quando ele diz que é a favor e cita o que seria um exemplo, falando de si mesmo, reforça nosso pensamento contrário. E quando diz que não é a favor, nós podemos ter certeza de que ele é a favor, pelas suas próprias afirmações do dia anterior. Ou seja, ele não consegue falar por si mesmo, nem consegue desmentir a si próprio, porque no dia anterior ele chegou a dizer que não apresentaria nenhum projeto para descriminalizar o trabalho infantil, porque seria massacrado por defender essa descriminalização. É lógico que, em seguida, essa pregação em favor do trabalho infantil foi reprisada pelos tais membros da família, aqueles palpiteiros, com bobagens de sempre que não vão tomar nosso tempo. É que com essas baboseiras que cometem, eles querem posar de heróis, dizendo que foram heróis porque trabalharam na infância, embora tantas vezes não trabalhem ainda hoje. O suposto trabalho na infância certamente tirou tempo que deveria ter sido dedicado aos estudos, razão para a tão equivocada interpretação no que se refere a determinados termos, como, por exemplo, heroísmo, também virado de cabeça para baixo. Hoje eu sou o que eu sou, disse o presidente. O que o senhor cita como exemplo daquilo em que se transformou, senhor presidente, é uma contundente prova de que a decisão mais acertada é essa mesmo, de virar de cabeça para baixo os seus discursos, pois fica claro que o trabalho infantil, quando deveria ter se dedicado aos estudos, não lhe fez bem. O que o senhor faz e diz é a prova mais cabal dos prejuízos causados pelo trabalho infantil, que se comprova realmente como regime de escravidão num país onde crianças paupérrimas são privadas tantas vezes de acesso aos estudos porque trabalham de madrugada a madrugada nos rincões onde a burguesia fede, como dizia Cazuza. E depois, quando viram adultos, diante da miséria dos locais onde vivem, vão para as grandes cidades, sem estudo, sem perspectiva de competitividade, e acabam caindo na marginalidade. Uma coisa óbvia, apesar de tanta gente estúpida dizer que o mecanismo da violência não tem nada a ver com a questão social. Se realmente trabalhou na infância, como diz o presidente, então foi só lá. Porque, embora tenha dito que nasceu para ser militar,
Foi no Exército onde fez o seu pior papel, pela indisciplina e envolvimento em ações que não são exatamente honrosas na visão dos que definem aquilo que seria uma boa conduta numa carreira militar. Não sou eu que defino, são eles. E depois disso tudo, embora seja tido como novidade pelos descerebrados, passou décadas como parlamentar inútil que jamais apresentou um projeto sequer que servisse para alguma coisa e se revezava entre discursos em que pregava torturas e a morte de inocentes e, em seus fartos e intermináveis momentos de lazer, se comprazia em comer gente em imóveis funcionais que lhe eram cedidos à custa de verbas públicas que eu, você, nós sempre pagamos na forma de exorbitantes impostos arrancados dos assalariados, segundo também ele admitiu em declaração pública recente ao revelar a nobre destinação desses imóveis funcionais. Fica mais do que evidente, portanto, que o que eu digo aqui em desapreço a tal pessoa não é invenção minha, mas sim confissão do próprio ou item que faz parte da biografia dele, que não fui eu que elaborei, mas os fatos dos quais agora ele não pode se desvencilhar, pois tem comprovação pública e foram confessados por ele próprio. Pois bem, em mais uma de suas tristemente memoráveis retóricas, a pretexto de insinuar que já trabalhou na vida, o presidente disse que o trabalho que teria realizado na infância não lhe trouxe nenhum prejuízo. E pior, pronunciou a mais indigna das calúnias ao dizer que ninguém fala nada quando vê uma criança consumindo crack. Não fala para quem não quer ouvir, como é o caso de representantes públicos canalhas que jogam água fria em cima de mendigos maltrapilhos que dormem ao desabrigo, ao relento. Os mesmos canalhas políticos que perpetram barbaridades como pretensas soluções que nada resolvem e que pioram a situação desses maltrapilhos, entregues à mais absoluta falta de sorte. Seria exagero dizer entregues à própria sorte. Ninguém fala nada, senhor presidente, é contra os filhotes da burguesia que fede, aliás, que estão também os filhotes da ditadura, burguesia essa que sustenta o tráfico consumindo cocaína a peso de ouro. Ou será que o pobre ou o miserável tem dinheiro para comprar a finíssima cocaína cuidadosamente refinada, consumida pela burguesia que fede, a cada baforada quando abre a boca para vomitar imbecilidades contra os que combatem injustiças sociais e desigualdades destruidoras da dignidade humana? Pois é a mesma finíssima cocaína transportada no avião da FAB que a polícia espanhola apreendeu, é bom que se diga, porque os bolsonarcos acreditam que foi obra sua, presidente, por causa do seu discursinho, né? E são tão analfabetos a ponto de imaginarem que um país soberano precisa da permissão de quem chega para ser revistado e preso ao praticar tráfico internacional. Fala-se, e muito, e só não ouve quem não quer ouvir, contra o crack, a mais mortífera das drogas pesadas consumidas pelas multidões de miseráveis que perambulam pelas ruas como zumbis abandonados, sem documentos, sem teto e sem emprego, num país com milhões de desempregados, em que o suposto trabalho dos governantes é o de fomentar guerras ideológicas e envolver-se em polêmicas improdutivas que desconhecem até mesmo as mais elementares definições de compostura e de liturgia dos cargos que ocupam. E onde governantes contaminados por cinismo hipócrita dizem pregar o fim das nomeações e aprisionamentos ideológicos, enquanto usam a sua própria ideologia extremada para manter paralisado um país com tantos problemas sérios para resolver. A infância que trabalha é aquela que se consome dia após dia na roça, privada do estudo num país onde o mais precioso dos bens, o ensino, é entregue a fanáticos ideológicos que se gabam em eliminar cursos de filosofia
porque adotam como gurus de sabedoria falsos filósofos cuja estupidez verborrágica não consegue ser detectada apenas pelos que possuem massas mal cheirosas no lugar onde deveria existir um cérebro. A infância, em qualquer país decente, é dedicada ao ensino e ao lazer, de modo a produzir gerações bem estruturadas para decidir os destinos de um país que não se transforme em chacota internacional. Criança tem que estudar e brincar, para não se transformar em adulto recalcado e vingativo, cuja diversão passa a ser a de colocar criancinhas no colo, ensinando-as a atirar na mais vergonhosa versão das seitas fanáticas que promovem treinamentos para transformar crianças em assassinas, numa época da vida em que deveriam estar estudando e brincando. Se de fato trabalhou na infância, senhor presidente, a sua declaração é a mais contundente demonstração dos malefícios da escravidão infantil. Mas ainda dá tempo de se redimir. Trabalhe, pelo menos agora. Governe. E aproveite os intervalos para ouvir ao menos o conselho do Papa, já que o senhor se diz cristão. Aquele mesmo Papa que alerta para o fato de que um juiz não pode agredir e transgredir os mais elementares princípios do ordenamento jurídico, invadindo o espaço da acusação antes de produzir sentenças elaboradas com base em conchavos com essa acusação. Um Papa que agora, mais do que sempre, certamente será chamado de comunista, como todos que são contra desigualdades sociais gritantes, contra injustiças e a favor do respeito ao comportamento que qualquer juiz decente deve adotar, seguindo à risca sua missão, sem se render aos vendilhões do templo, contra os quais também o Cristo que o Senhor diz seguir se revoltou.